Olá, seja bem-vindo ao Colinha, seu parceiro de pesquisa inteligente. Te ajudamos a encontrar respostas científicas e também artigos relevantes para seus estudos e trabalhos. E hoje, no nosso podcast Colinha, vamos mergulhar em um universo microscópico, mas com um impacto gigantesco em tudo que é vivo: o ácido desoxirribonucleico, ou famoso DNA. Isso mesmo, o DNA é aquela macromolécula incrível, em formato de fita dupla, que a gente chama de dupla hélice. É nela que está guardado todo o código genético de um organismo. Pensa nele como um imenso polímero, essencial para armazenar, expressar e transmitir as informações genéticas, tudo organizadinho em estruturas chamadas cromossomos. Um verdadeiro manual da vida, então, e ele que define como somos, certo? Exatamente. O DNA é o material hereditário que se autorreplica, ou seja, faz cópias de si mesmo. Ele funciona como um plano mestre que, junto com as influências do ambiente, produz tudo o que a gente vê e como a gente funciona, o nosso fenótipo. E, quimicamente falando, como ele é formado? Aquelas letrinhas A, G, C, T? Boa! O DNA é um heteropolímero biológico, o que significa que é uma longa cadeia feita de unidades menores e diferentes. Essas unidades são os nucleotídeos, e são 4 tipos principais: adenina, A, guanina, G, citosina, C e timina, T. A famosa dupla hélice, proposta por Watson e Crick, é o modelo mais conhecido. Duas fitas que correm em direções opostas, unidas por ligações de hidrogênio entre essas bases, que se encaixam de forma complementar, como um quebra-cabeça. E essa capacidade de ser o material genético permite que a informação passe de geração em geração, né? Perfeitamente. É essa estrutura que permite que a informação seja duplicada e transmitida para as futuras gerações durante a divisão das células. Esse processo de duplicação é a replicação do DNA. Manter esse manual intacto deve ser super importante. Crucial! A integridade do genoma depende da estabilidade do DNA para que a informação genética seja preservada corretamente. Isso acontece graças a uma replicação bem precisa e a mecanismos de reparo muito eficientes quando algum dano acontece. Danos? O DNA pode ser danificado? Sim, por diversas fontes, tanto internas do nosso próprio organismo, quanto externas, como radiação ou certas substâncias. Mas, como eu disse, temos mecanismos de reparo altamente específicos para consertar esses problemas, como o reparo de bases que não combinam, a excisão de bases ou nucleotídeos errados e até o reparo de quebras nas duas fitas do DNA. E se o reparo não funcionar direito? Aí a situação pode se complicar. Falhas ou imprecisões no reparo do DNA podem levar à instabilidade do genoma, perda de informação genética e ao surgimento de mutações que podem causar doenças ou até mesmo serem fatais. Por exemplo, danos no DNA em animais como o gado podem afetar a fertilidade e causar abortos. Entender bem esses mecanismos de dano em reparo nos ajuda a entender como as doenças surgem e a desenvolver diagnósticos e tratamentos mais eficazes. Falando em estudos, como os cientistas trabalham com o DNA no laboratório? A extração de DNA é um passo fundamental. Existem diferentes métodos para obter o material genético com boa concentração e integridade. A qualidade desse DNA pode ser afetada por várias coisas, inclusive o tempo que as amostras, como as de sangue, ficam armazenadas. Guardar por muito tempo pode diminuir a quantidade de DNA que conseguimos extrair. E com esse DNA em mãos, o que se pode fazer? Quais são as aplicações? São muitas. Temos os testes genéticos, que examinam o material genético para identificar alterações que podem aumentar o risco de certas condições, como alguns tipos de câncer, e tem a terapia gênica, que é uma área super promissora que visa corrigir ou substituir genes defeituosos para tratar doenças. Terapia gênica parece coisa de filme de ficção científica. Mas já é uma realidade em desenvolvimento. Além disso, a capacidade de prever com precisão como as estruturas de DNA se formam é muito importante para a nanoengenharia com DNA, ou seja, construir coisas minúsculas e programadas usando o DNA e outras biomoléculas. E tem mais alguma aplicação inovadora por aí? Com certeza! O DNA está sendo estudado como um material programável para criar camadas especiais em baterias de metal de lítio, o que pode revolucionar o armazenamento de energia. Nanosistemas, como os micelexplos, também estão sendo pesquisados como forma de transportar material genético e medicamentos de forma direcionada dentro do corpo. E claro, a análise de DNA é muito usada na determinação de paternidade, até mesmo usando material fetal de abortos. Nossa, quanta coisa! Então, para resumir essa conversa toda, O DNA é a molécula central da hereditariedade.
É ele que codifica e transmite as instruções genéticas essenciais para a vida e para a continuidade das espécies. Sua estrutura de dupla hélice e sua capacidade de se autorreplicar são a base das suas funções. E manter ele íntegro é vital, e estudar seus danos e reparos é chave para entender doenças e criar terapias. Exatamente. A versatilidade do DNA se estende a muitas aplicações tecnológicas e biomédicas, e ainda tem muitos desafios e otimizações pela frente, como melhorar a modelagem da sua estrutura e desenvolver novas aplicações, mas o potencial é imenso. Venha conhecer nosso serviço através do site colinha.net. Você pode acessar nossa plataforma diretamente pela web ou pelo WhatsApp.